Bom, volta para a tela aqui que eu já vou colocar tudo aqui logo de uma vez. Tá? Então, olha só, nós já vimos, doutores, a prisão preventiva, ela é sempre em caráter excepcional, é a última ratio. E aí nós vamos tratar agora das hipóteses de cabimento. Quando é que cabe a prisão preventiva? Tá? Quando é que cabe a prisão preventiva? Então vamos olhar aqui, 313, hipótese do 313. Então, para que o juiz então possa decretar e seja possível a decretação da prisão preventiva, o que eu preciso? Primeiro, eu tenho um crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, primeiro requisito, doutores, só vai poder decretar a prisão preventiva, claro, desde que estejam presentes os requisitos, mas o crime tem que ter uma pena máxima superior a 4 anos. Aí você me pergunta assim, pô, Jair, mas por que tem esse critério aqui, crime doloso com uma pena superior a 4 anos? Meu filho, presta atenção. De acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, B e C do Código Penal, você já deve ter estudado isso, que trata dos regimes de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto, estabelece o quê, doutores? Que se o réu for primário e ele tiver uma condenação de até 4 anos, qual será o regime inicial de cumprimento de pena dele? O regime aberto. Aberto. Então, como é que eu vou prender um cara preventivamente se, mesmo ele sendo condenado lá na frente, ele vai cumprir a pena no regime aberto? Então, se for um crime doloso com pena superior a 4 anos. Esse é o primeiro ponto para ser possível decretar a prisão preventiva. Tá? Segundo, olha para a tela. Veja só, essas situações elas são independentes e autônomas, tá? Nos crimes dolosos, aqui não, se tiver sido condenado por crime doloso, papá. Doutores, aqui é o seguinte. Se o cara, no inciso 2, se ele for reincidente, se o cara for reincidente, eu posso decretar a prisão preventiva dele. Pô, Jair, mas e a regra do inciso 1 que a pena tem que ser superior a 4 anos? Não. Isso se ele for primário. Se ele for reincidente, meu filho, independente da pena cominada ao crime, eu posso pegar e decretar a prisão preventiva. Pô, Jair, mas qual é o sentido disso? Se ele é primário, a pena tem que ser superior a 4 anos. Mas se ele for reincidente, pode ser qualquer pena. Pode, doutores. Por quê? Mais uma vez, o 33, parágrafo 2º, a linha A, B e C do Código Penal. Tá? Lá está dizendo o quê? Se o cara for primário e tiver uma pena de até 4 anos, o regime é aberto. Se ele for primário e tiver uma pena de até 8 anos, mais de 4 até 8, semiaberto. Se ele for primário ou reincidente, ainda já não interessa mais, mas a pena for igual ou superior a 8, o regime é o fechado. Agora, se ele for reincidente, doutores, qual o regime inicial de cumprimento de pena do reincidente? O fechado. O fechado. Então, volta de novo para mim aqui e dizer, olha só, inciso 1, réu primário, para que eu possa decretar a prisão preventiva dele, o réu primário tem que ter praticado um crime doloso com uma pena superior a 4 anos. Beleza? Se o réu for reincidente, pode ser qualquer pena, não tem problema. E o inciso 3? Se o crime envolver violência doméstica, doutores, tá? Violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, pessoal, o que acontece? Os crimes que envolvem violência doméstica, geralmente são crimes que por si só a pena não é alta. Então, geralmente, quais são os campeões de audiência? Lesão corporal, doutores. Lesão corporal leve tem uma pena de até 1 ano. Não, até 6 meses, né? Não, até 1 ano. Não.
Eu acho que é. Lesão corporal grave de 1 a 5 anos, tá? Ameaça, constrangimento ilegal, tá? Calúnia, difamação, injúria. Então são crimes que, se você olhar no Código Penal, não tem uma pena alta. Tá? Agora tem um detalhe. Tá? Se a prisão preventiva ela pode ser decretada para que torne-se possível ou viabilize a garantia da aplicação das medidas protetivas de urgência. Então, quando você vai intimar o cara, inclusive, e aí eu falo isso de carteirinha porque eu faço isso direto, quando você intima o cara a respeito das protetivas, que geralmente são afastamento do lar, proibição de contato e proibição de aproximação. Você já deixa bem claro para o ofensor, doutores, de que se ele pegar e descumprir essas medidas, tá? Se ele descumprir essas medidas, por exemplo, se ele ligar para a mulher, se ele pegar e chegar perto da casa dela, se ele chegar perto do trabalho dela, o que o juiz vai fazer? O juiz vai decretar a prisão preventiva. Tá? Então, nesses casos envolvendo violência doméstica, quando for para garantir as medidas protetivas, também pode ser aplicada a prisão preventiva, independente do cara ser primário ou reincidente e independente do tanto de pena cominada ao crime. Guarda isso. O parágrafo único, doutores, ele tem uma situação aí, tá? Parágrafo único não, né? O parágrafo primeiro, né? Ele tem uma situação aqui que diz respeito à possibilidade de prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para decretá-la. Só que estabelece que o preso deve ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se por outro motivo não estiver preso. Tá certo? Tá? E aí o parágrafo 2º deixa bem claro aqui, ó, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento da denúncia. Então, precisa ser devidamente fundamentada. Ok? Bom, então, primeira regra, doutores. Primeira regra. Então, nós temos aqui quais são as hipóteses de cabimento. Temos que observar o 313. Qual é a outra situação que nós podemos ter a prisão preventiva? Quando ela for consequência de uma prisão em flagrante, mas desde que estejam presentes os requisitos do 312. Estejam presentes os requisitos do 312 e não se amolde naquelas hipóteses, ou concomitante, né? O 312 e o 313. E quando é que também é possível, no 312, parágrafo 1º, em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Então foi aquilo que eu expliquei para vocês. O juiz estabeleceu, por exemplo, o monitoramento eletrônico, estabelecendo uma circunscrição onde o cidadão podia ficar. O cara pegou e descumpriu, doutores. O que o juiz vai fazer? Ele vai pegar e vai decretar a prisão preventiva em razão do descumprimento dessas cautelares aqui diversas da prisão. Ok? Quais são as hipóteses em que não cabe, doutores, a prisão preventiva? As contravenções penais, nos crimes culposos, de acordo com o 314, quando estiver presente uma causa excludente de ilicitude, ou seja, quando ficar demonstrado, o juiz chegar à conclusão de que o cidadão agiu em razão de uma legítima defesa, de um estado de necessidade, de um estrito cumprimento do dever legal ou de um exercício regular de um direito, tá? E aí eu pergunto para vocês, o código no 314 ele fala de excludente de licitude. Eu poderia pegar e estender isso também para excludentes de culpabilidade? Pô, Jair, quais são as excludentes de culpabilidade? Pô, gente, aí nós vamos ter que entrar na área penal aqui, né? Bom, vocês sabem que a culpabilidade ela é formada por 3 elementos básicos, não é? A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência do caráter ilícito da conduta, não é? Então, o que provoca a inimputabilidade? A doença mental, não é? Então, o cara é inimputável por força do artigo 26 do Código Penal. A embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. O que provoca a inexigibilidade de conduta diversa? A coação moral irresistível ou a obediência hierárquica.
E o que provoca a falta da potencial consciência do caráter ilícito da conduta? O erro de proibição. Ora, doutores, não há previsão expressa para que essas excludentes de culpabilidade elas impeçam a decretação da prisão preventiva. Mas, claro, seria de boa técnica e seria razoável o juiz levar isso em consideração. Por quê? Porque vocês sabem, doutores, que a excludente de culpabilidade, a culpabilidade ela é pressuposto para a aplicação da pena, não é? É pressuposto para a aplicação da pena. E todos eles provocam a absolvição, tá? Exceto o caso de inimputabilidade por doença mental, que provoca absolvição, mas é uma absolvição imprópria, porque o juiz ele não aplica a pena, mas aplica a medida de segurança. Tá? Então, apesar de não haver previsão, excludente de culpabilidade, em tese, também impediria a decretação da prisão preventiva. Tá? A fundamentação está lá no 315, e aí eu chamo a atenção de vocês aqui pela nova redação dada pelo pacote anticrime, tá? Então você está vendo aqui, ó, que nós temos um artigo que antes ele era pequenininho, agora deixou bem grande, deixou enorme. Então, eu não vou ler o artigo aqui, doutores, porque isso aqui é só leitura, tá? Mas é importante aqui que você tenha conhecimento desse artigo e faça uma leitura dele, bem detalhada, por conta da atualização legislativa promovida pelo pacote anticrime. Tá? E, doutores, depois nós temos aqui a renovação em novo decreto, a prisão domiciliar, tá? Que eu vou explicar, essa eu tenho que explicar mais detalhadamente. Tá? O 316, portanto, deixa bem claro, tá? Que, doutores, o juiz ele poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão e se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como ele pode decretá-la novamente se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, doutores, o artigo 316, ele deixa bem claro que a prisão preventiva ela pode ser decretada, revogada e decretada novamente no processo, desde que haja motivo para tanto. Tá? Agora, veja esta inovação aqui que eu chamei a atenção de vocês já. Uma vez decretada a prisão, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício ou sob pena de tornar a decisão, a prisão, ilegal. Então, seria a revisão periódica a cada 90 dias da decisão que decretou a prisão preventiva. Certo? Bom, aí, doutores, nós já vimos que a duração da custódia, nós não temos um prazo, então a prisão preventiva não tem prazo. Agora, o que eventualmente pode acontecer por parte da defesa é a alegação de excesso de prazo e provocar, doutores, a revogação dessa prisão. O STF entendeu que essa alegação de excesso de prazo, ela só vai poder ser aceita quando for em decorrência de exclusivas diligências suscitadas pela acusação, então quem está enrolando o processo é a acusação, ou quando resulte de inércia do próprio aparato judicial. Ou seja, doutores, hoje essa alegação de excesso de prazo, ela praticamente não cola mais para você conseguir revogar a prisão preventiva.